Muito bem, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. Como todos nós bem sabemos, nós vamos nos voltar de novo para o Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo de Deus, o Evangelho cuja mensagem geral nas últimas semanas, na verdade já se completaram últimos meses, temos visto que é Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido, ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Eu espero que a cada mensagem você tenha percebido que se comprova a tese que nós temos projetado diante de nós. Marcos vai passar todo o seu evangelho, estamos apenas no capítulo 3, formando um quebra-cabeça que, uma vez formado, comprova aquilo que nós estamos vendo nessa noite. E hoje, amados, nós vamos ver no capítulo 3, do versículo 20 até o versículo 35, encerrando assim o capítulo número 3. Hoje nós vamos, mesmo com o tempo restrito que temos para a mensagem, é claro, tentar dar atenção a questões difíceis neste texto, e que tem sido, às vezes, alvo de debate entre as pessoas sobre o seu significado. Nós esperamos, com submissão à palavra de Deus, endereçar essas questões hoje. Vamos então, meus irmãos, sem mais delongas, ler o texto a uma só voz. Domingo passado ficou bonito o coral de leitura bíblica. Não dá para sair na gravação porque o microfone não pega, mas Deus sabe, e nós sabemos que temos lido a palavra de Deus com disposição, ok? Então vamos lá, ler a palavra de Deus no capítulo 3 de Marcos, do versículo 20 até o versículo 35. Estamos juntos? Ok? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto que nós temos ao nosso dispor essa noite, meus irmãos, nos traz sempre uma lição específica dos trechos que nós temos visto. E hoje a lição, bem brevezinha, é a seguinte: um ministério que honra a Deus terá oposição e parceria. Um ministério que honra a Deus terá oposição e parceria. Na carta missionária que nós lemos hoje no Momento Missionário, que a irmã do Ministério de Missões, de Promoção de Missões, nos leu, nós vimos que os missionários que trabalham no campo entre muçulmanos, neste período que começou dia 6 de junho do Ramadã, experimentam profunda oposição, forte resistência.
E nesse momento, meus irmãos, com certeza eles precisam ainda mais da segunda parte da nossa grande ideia, da parceria, do abrigo, do companheirismo daqueles que estão ao seu redor. Amados, nós estamos com certeza em um cenário completamente diferente. A liberdade, às vezes eu acho que é até demais, em nosso país. Pequenos focos de resistência começam a surgir na sociedade, ideais ou ideologias, melhor dizendo, que tentam barrar o pensamento cristão. Sim, aqui e acolá existem, mas a liberdade de culto é absoluta. Assim, nós precisamos entender que essa lição precisa ser adaptada à nossa realidade. E a nossa realidade, meus irmãos, é que cada vez que eu e você nos posicionarmos pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, nós vamos desagradar as pessoas. Nós vamos falar alguma coisa que as pessoas não vão em si abraçar com muito gosto. O Evangelho, ele é aquilo que, como um espelho, revela o mal, o pecado, o problema, o erro na vida da pessoa. É uma tentação enorme quando alguém está passando por uma luta, por uma dificuldade, você oferecer o Evangelho que não é Evangelho, mas que objetiva apenas atender a necessidade primeira, imediata daquela pessoa. É o casal que está num problema de casamento, é o pai e a mãe que tem um filho nas drogas ou num problema de enfermidade e assim por diante. E eu vejo, meus irmãos, que isso chega a ser uma má-fé em que se aproveitam muitas pessoas da fraqueza, da fragilidade daquela pessoa. Veja bem, a luta e o problema é uma ótima oportunidade para compartilhar, mas para compartilhar o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. A pessoa está aberta para ouvir e não, mesmo inadvertidamente, propor para a pessoa, em nome de Deus, algum tipo de barganha, algum tipo de troca. E quando nós oferecemos apenas e unicamente o Evangelho e nos posicionamos como cristãos nas diversas situações da nossa sociedade, nós vamos receber oposição. Nós também estamos cercados de pessoas que estão ao nosso redor. E hoje eu quero dizer, meus irmãos, para todos nós, que é importante nós usufruirmos dessa segunda parte. Nós aproveitarmos o que Deus tem proporcionado, que é o companheirismo, a parceria, a cumplicidade, a camaradagem do corpo de Cristo. A pior coisa que você pode fazer é tentar viver a vida cristã, ou mais diretamente a nossa mensagem, querer trabalhar para Deus com voo solo, sozinho, desguarnecido. O próprio Senhor Jesus, quando formou a primeira, digamos assim, campanha evangelística, enviou os 70, lembra disso? Ele não enviou 70 pessoas para 70 destinos diferentes. Ele enviou 70 pessoas para 35 destinos diferentes, em duplas, nunca sozinho, porque ele reconhecia a importância da parceria, da cumplicidade. Emprestando o texto que eu preguei ontem em um casamento, da questão do não andar sozinho, do cordão de 3 dobras, do companheiro que sustenta o outro companheiro, que aquece o outro e assim por diante. Então, no nosso texto, meus irmãos, nós vamos ver primeiro 2 oposições a Jesus e finalmente depois como Jesus responde a isso, mostrando como ele não estava sozinho no trabalho que ele estava fazendo. O ministério que honra a Deus terá oposição e parceria. No versículo 20 e no versículo 21, Marcos nos registra primeiro um problema em relação aos familiares de Jesus. E eu creio que aqui está falando provavelmente de uma família mais ampla, porque no final do nosso texto ele vai falar de uma família mais restrita, mais próxima, entre a mãe e os seus irmãos. E os familiares de Jesus começaram a procurá-lo inconformados com o estilo de vida que ele estava vivendo. E a lição que nos traz isso é a seguinte, irmãos: a dedicação às demandas do ministério será incompreendida algumas vezes. Eu coloquei no plural, mas está errado. A dedicação às demandas do ministério será incompreendida muitas ou algumas vezes. O texto diz que Jesus está numa casa, e ali ele se reúne com algumas pessoas para ter aquilo que nós já vimos em outras ocasiões, aquela comunhão da
do alimento, que era comum na cultura da época, é comum na cultura oriental. Sentar junto para partir o pão e assim conversar, e com certeza ali ele traria a palavra de Deus. Só que aí tem um problema. Se reúne em uma casa uma multidão de novo, como no capítulo 2. E o texto diz que a demanda do ministério começa a chegar tão próxima de Jesus que ele não consegue, ele e os discípulos, sequer comer. Começa a ter tanta gente buscando, tanta gente atrás dele, que ele é completamente absorvido pelas demandas, pelas necessidades das pessoas, e ele não consegue comer. Quando seus parentes sabem disso, ficam indignados e percebem que ele, na opinião deles, tem tomado decisões, ou ele tem tomado decisões fora da normalidade. E o texto diz que eles vão ali para trazê-lo à força, porque diziam: ele está fora de si. Veja bem, meus irmãos, é interessante que Jesus estava fazendo exatamente aquilo que ele tinha que fazer, mas quem estava assistindo pelo lado de fora achava que ele estava, digamos assim, exagerando, saindo do normal, daquilo que ele deveria fazer. Então, meus amados, não apenas o ritmo frenético que Marcos escreve seu evangelho, mas os detalhes provam que Jesus estava em um ritmo cansativo e que poderia inclusive consumir as suas forças, pelo menos para quem observava pelo lado de fora. Frequentemente avaliamos o esforço dos outros pelos nossos próprios padrões, pelo que nós faríamos ou aquilo que nós não faríamos. Nós achamos às vezes que a pessoa faz demais ou a pessoa faz de menos. Julgamos, avaliamos as pessoas por aquilo que nós poderíamos fazer, e esse era o erro que os familiares de Jesus estavam cometendo também. Agora, Jesus não estava fora de si, com absoluta certeza. Jesus não estava exagerando, Jesus não estava se esgotando. Jesus estava fazendo exatamente o que deveria e o que ele havia recebido como missão das mãos de Deus, o nosso Pai dele e nosso Pai também. Jesus não estava fora daquilo que ele devia fazer. Além do mais, Jesus encontrava em momentos particulares com os discípulos e principalmente momentos a sós com o Pai, suas fontes de descanso, fonte de reabastecer suas forças, fontes de refrigério. Jesus tinha uma vida equilibrada. Isso os familiares dele não conseguiam perceber, e com um zelo mal posicionado, mal compreendido, se colocavam contra aquilo que ele estava fazendo. Jesus não fazia, meus irmãos, não descansava com entretenimento vazio, mas ele buscava a presença de Deus, buscava a comunhão com seus discípulos para se reabastecer. E eu fiquei pensando, irmãos, muito nisso, porque eu não sei se você já passou por aquela situação em que você tem aquele feriadão. É quinta, sexta-feira enforca, como tivemos alguns dias atrás, né? É que eu chego lá pelo sábado de manhã, você está cansado de descansar. E aí você para pensar e diz assim: alguma coisa está errada. Quando eu trabalhava a semana inteira, eu me cansava. E agora que eu trabalhei só segunda, terça e quarta, e estou quinta de papo pro ar, sexta dei um passeio na praça, sábado eu já não sei mais o que fazer para me distrair, eu estou cansado também, estou cansado de descansar. E eu fiquei pensando, meus irmãos, em Jesus, homem, finito humanamente, fisicamente, como qualquer homem. Ele não tinha superpoderes, ele não tinha uma super existência, ele não era triatleta, ele não era aqueles atletas do Ironman, né, que faz aqueles 40 km, sei lá do que, 40 km, sei lá, nadando, 300 km voando, sei lá o que os caras fazem. Não era um homem normal. Diversas vezes você vê Jesus dormindo. Como ele fazia? E comecei a perceber, meus irmãos, eu fiz uma análise da minha própria vida, que muitas vezes o cansaço que eu experimento, é claro, você deve dormir, de preferência 8 horas por dia, você deve se alimentar bem, você deve evitar estresse e ansiedade, tudo isso, irmãos, é conhecimento comum. Mas como que nós podemos, meus irmãos, experimentar uma vida que para os outros pode estar até cansativa, pode estar até nos exaurindo, mas nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós? Como isso? Eu percebi, irmãos, aprendendo com o Senhor Jesus, que Deus era o seu descanso.
para nós podermos expandir. Cristo precisa ser o nosso descanso. O cultivar da presença de Deus, o cultivar da companhia do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma análise crítica, se por acaso Deus não é aquela pessoa que você lembra quando você fecha os olhos para orar. Se Deus não é aquela pessoa que você lembra quando você vai ao culto, ou à reunião de qualquer tipo da igreja. Você tem caminhado com o Senhor, meu irmão, durante o seu expediente no trabalho? Você tem andado com o Senhor durante a sua aula? E irmãos, pensando, eu comecei a lembrar de algumas pessoas que eu via claramente que tinham uma grande rotina, uma rotina que demandava deles muita coisa, e eles estavam sempre bem. Eu me lembrei, por exemplo, do Dr. Edward Pentecost, foi professor de missões na nossa escola. E assim que ele chegou na escola, um senhor já de 80 e blau anos, pegou várias classes, e o velhinho não parava. Entre uma classe e outra ele tinha o hábito de andar pelos gabinetes, dos outros professores, e interromper, ou perguntar se podia interromper, e ele fazia uma visita para orar com eles. E quando ele andava pelos corredores do seminário, aqui e acolá um aluno parava para sugar da sabedoria. Ele estava sempre pronto. E eu fiquei pensando, como que a pessoa não se consome? E eu fui pensando, irmãos, e eu lembrei de Spurgeon, que em determinados dias da sua rotina, pregava 6 vezes em um único dia. 6 vezes. Alguns dias atrás alguém perguntou assim: pastor, se a gente não conseguir sair daqui, um dia desse a gente vai ter que ter 2 cultos. Aí eu falei, ai de mim. Aí depois eu lembrei de Spurgeon e falei, ai de mim mesmo. Eu temeroso porque num domingo eu teria a necessidade de pregar 2 vezes, em 2 cultos, em vez de numa só. E o camarada pregava 6 vezes em um único dia da sua semana. Da onde vem, meus irmãos, esse descanso, que o mundo vai inclusive ver de maneira, não vai compreender. Você está gastando demais, você está se dedicando demais, mas na verdade não estamos. No caso de Jesus, meus irmãos, vinha de uma vida totalmente centrada e descansada na vontade de Deus. Você sabe por que, meus irmãos, às vezes nós nos exaurimos? Porque estamos fazendo coisas que Deus nunca nos mandou. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, porque estamos fazendo coisas que Deus nunca nos mandou. Segundo lugar, estamos fazendo coisas além daquilo que Deus nos mandou. E finalmente, em terceiro lugar, estamos fazendo aquilo que Deus mandou da maneira errada. Pastor amigo meu lá em São Paulo já teve, até hoje que eu sei, 3 estafas físicas. Na última, ele me confidenciou que a liderança da igreja, diáconos e presbíteros reuniram com ele e falaram: pastor, o que falta para nós não estarmos nessa situação de novo daqui a 6 meses, 1 ano? O que está acontecendo? Porque nós temos pessoas em vários ministérios, nós estamos aqui à sua disposição, o que está faltando? Aí ele falou para os seus co-líderes da igreja: irmãos, obrigado, mas o problema não é aqui, o problema é aqui. E muitas vezes, meus irmãos, nós não percebemos que Deus não deseja de maneira nenhuma que você e eu sejamos super-homens, e que nos excedamos naquilo que Ele deseja de nós. Deus deseja que nós façamos aquilo e unicamente que Ele nos ordenou, com a capacitação que Ele nos outorgou e da maneira como Ele determinou para nós. Mais nada. Ele não espera que você faça o que Ele mandou para outro. Ele não espera que você faça como Ele mandou para outro. E quantas vezes, amados, nós não fazemos nem o que Deus quer e queremos fazer outra coisa? Talvez o que nos atrai mais, quando no propósito de Deus vai estar fora
daquilo que ele deseja. Porém, fazendo de uma maneira ou de outra, as pessoas vão olhar muitas vezes como os familiares de Jesus e não compreender que prazer é esse de servir ao Senhor, que alegria é essa de viver para Deus, de fazer as coisas de Deus. Irmãos, só para encerrar esse ponto, eu me lembrei agora também de uma outra pessoa que eu conheci na época do seminário. E algumas coisas que eu falava sobre a vida, né, sobre o mundo e tudo mais, ele falava assim: não sei o que é. Não, porque tem tal e tal coisa, não sei o que é isso. Mas e tal, também nunca ouvi falar. E fiquei pensando: poxa, mas que vida sem graça que fulano vive. Não se diverte com isso, não sabe daquilo, não gosta de tal coisa. Mas depois eu percebi mesmo naquela época que não era ele que tinha uma vida sem graça, eu que estava colocando uma graça artificial na minha. Não era ele que estava perdendo tempo não conhecendo algumas coisas, eu que estava perdendo tempo me ocupando com muitas outras coisas. E Deus deseja, meus irmãos, muitas vezes que a gente faça uma limpeza na nossa vida. Deus deseja que nós façamos, amados, um vasculhar na nossa vida. O que tem sobrado na minha vida e me impedido de servir e andar mais perto de Deus? Sabe aquilo que tem impedido você de ler mais a palavra? Sabe aquilo que tem atrapalhado você de ler mais bons livros? Sabe aquilo que tem atrapalhado você de assistir às vezes um simples vídeo que o pastor já orientou você que assiste umas 30 vezes? São as coisas que têm sobrado na nossa vida, entulhado a nossa vida, e que Jesus com certeza tinha a firmeza de dizer: isso eu não quero, porque me impede de cumprir o propósito que eu tenho para o Pai. E ele não era compreendido pelos seus familiares. O texto continua, e agora o calor vai subir um pouquinho do texto, porque agora entram os grandes opositores de Jesus, que são os escribas, junto com os fariseus e saduceus. E o texto fala, meus irmãos, que eles vieram lá de Jerusalém para essa região de Cafarnaum, essa região à beira do lago, como nós temos visto, especialmente para saber o que estava acontecendo. Quem é esse Messias? Quem é esse Jesus? O que ele está causando? E aí quando chegam, eles já decretam, já falam logo a sentença: ele está com Beelzebul no corpo. Na verdade, eles disseram apenas: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é o que ele expulsa os demônios. Isso é o que está no texto. Ele está com Beelzebul no corpo, é a minha interpretação mais moderna. E em segundo lugar, hoje, meus irmãos, o texto nos ensina que a dedicação às demandas do ministério será mal interpretada algumas vezes. Não apenas mal compreendida ou incompreendida, mas também mal interpretada. Por quê? Porque os escribas agora vão analisar a vida de Jesus e dizer o oposto daquilo que está acontecendo com ele. E muitas vezes isso vai acontecer. Exemplo: alguns anos atrás, quando alguém descobriu que eu estava evangelizando uma pessoa, ela falou assim: vocês crentes são assim, querem sempre arranjar mais alguém para o seu grupo crescer. Eu vejo que os evangélicos têm uma agenda de controle político. Eu ouvi aquele bando de asneira sendo falado na minha frente, falei: amigo, você nunca podia estar mais longe dos meus objetivos de vida, e muito mais longe da própria agenda evangélica, se você quer dizer. Eu dei uma breve aula de missiologia para ele, de evangelismo, da ordem de Jesus. Falei: este é o objetivo do cristianismo, obedecer à ordem de Jesus. E ele nunca tinha ouvido isso. Mal interpretado. E o texto então fala, meus irmãos, que eles já dizem que Jesus está fazendo o que ele está fazendo pelo poder de Satanás. A acusação dos escribas era de que Jesus operava pelo poder e em aliança com Beelzebul, título de uma divindade cananita, ou seja, da antiguidade, daquela terra da Palestina, antes do povo de Deus chegar até lá, cujo nome significava Senhor das Moscas ou Senhor da Imundícia, e que com o tempo foi identificado com o próprio Satanás. Ou seja, quando ele fala de Beelzebul, é mais um nome para Satanás.
Se algumas vezes compreendemos mal o esforço e as motivações das pessoas, também interpretamos mal o que está por trás do que as pessoas fazem para o Senhor. Isso ocorre, irmãos, quando nós julgamos pela aparência e não pela reta justiça, como nos adverte João capítulo 7, versículo 24. E esse foi o erro dos mestres da lei. Jesus não se encaixava nos seus esquemas religiosos. Por quê? Porque, para começar a conversa, ele nem levita era, ele era da tribo de Judá. Ele não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era escriba, ele não podia ser sacerdote, ele não se encaixava no esqueminha deles. E a razão era porque eles, na verdade, os escribas, haviam abandonado os padrões das escrituras em troca de padrões criados por homens, imaginados por homens. Então veja bem, meus irmãos, quando a obra de Deus que eu e você fazemos é avaliado por alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus, a análise dessa pessoa, a avaliação dessa pessoa vai estar sempre fora da realidade. O porquê, ou como, ou em que poder você está fazendo alguma coisa, vai estar fora da realidade. E é por isso, meus amados, que muitas igrejas fazem sucesso com espetáculo. Por quê? Porque as pessoas que estão sendo atraídas por aquele espetáculo não têm o filtro da palavra de Deus para poder dar a sua avaliação, para poder dizer isso é certo ou isso é errado. Porém, a palavra de Deus é que determina se aquilo que está sendo feito é feito do jeito de Deus ou não. Ou seja, de forma semelhante, qualquer coisa que é feita para o Senhor precisa obrigatoriamente ser feita do jeito do Senhor, da maneira do Senhor. Quando usamos de opiniões pessoais, humanas, para aprovar ou reprovar alguma coisa, vez após vez, nós falharemos, tal e qual os escribas estão falhando aqui. Na obra de Deus, meus irmãos, não importa intenção apenas. Na obra de Deus, preste atenção, não se mede a veracidade daquela obra pela sinceridade, mas medimos se ela está dentro daquilo que a palavra de Deus fala. Ontem no casamento que eu mencionei, eu trocava uma ideia com o meu colega que estava lá, o pastor Alfredo, com quem realizei o casamento juntos, né? Eu e ele realizamos, e antes ali trocávamos várias informações e trocávamos algumas figurinhas e falávamos sobre algumas coisas, comparando notas, que não temos nos nossos cultos. E por que não temos no nosso culto? Porque a palavra de Deus, a regra de Deus, não permite que aquilo esteja no culto a Deus. Coisas que desde o Antigo Testamento estavam ausentes, quando a igreja começa a reunir-se como igreja para cultuar a Deus no Novo Testamento, continuam ausentes, porém que na modernidade, pelo menos nas últimas 2 décadas e meia para cá, as pessoas começaram a achar que podiam fazer. Eu não me surpreenderia, meus irmãos, se um belo dia nós estivéssemos na igreja, ou numa determinada igreja, alguém se convertesse e falasse assim: pastor, antes de me converter eu fazia malabares. Sabe aquele negócio de jogar um negocinho para cima e pegar aqueles pinos lá, parece pino de boliche e tal? Eu fazia malabares, eu fazia apresentação, e eu queria fazer malabares para a glória de Deus. E esse pastor, meus irmãos, com medo de ser politicamente incorreto, ou essa igreja, com medo de ofender o irmão, com medo de colocar limites, e de dizer que a adoração do jeito dele não serve, mas a do nosso jeito serve, chegaria diante da sua igreja um dia e dizer: irmãos, agora nós vamos ter um irmão que vai fazer aqui um número para a glória de Deus, para louvar a Deus com malabares. Mas não se preocupe, irmãos, ele escreveu aqui João 3,16 no malabares, só à medida que ele for jogando, você vai ver assim: porque Deus amou o mundo. Vai dar uma desculpinha, né? Porque que ele vai estar jogando aqueles pinos para cima. E assim, meus irmãos, é que uma série de coisas que não tem nada a ver com a igreja tem entrado na igreja, por boas intenções, por sinceridade, mas sem padrão da palavra. O problema dos escribas é que eles eram os últimos da fila para poder avaliar o que Jesus estava fazendo. Porque, meus irmãos, é incrível a distância, já falei isso em outra mensagem, né? Desses escribas para o escriba que nós falamos alguns meses atrás, Esdras, 400 e tantos anos atrás, deste texto, um homem se levantou em Israel, um escriba como esses, mestre da lei,
mas ele de verdade ensinou o povo, ele de verdade pregou o povo. Lembra que ele pregou durante horas e horas e horas, o povo em pé, ouvindo Esdras, ensinando a palavra de Deus. Passado 4 séculos, esses homens sabem tudo de cor, mas vivem nada. Conhecem a Torá, conhecem os profetas, mas não vivem. Eles perderam o discernimento da palavra. E quando o próprio Messias, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento está de frente deles, eles não conseguem enxergar. Literalmente debaixo do nariz deles, e eles não conseguem enxergar. Porque falta-lhes agora o discernimento, o entendimento da palavra. Diante, meus irmãos, da acusação deles, Jesus prova que eles estavam errados, prova seus opositores como errados, mostrando isso nos versos 23 a 27. Como os pensamentos deles eram superficiais e ilógicos. Jesus mostra que mesmo Satanás age de maneira inteligente o suficiente para não fazer algo que iria atrapalhar seus propósitos e seus planos. Veja, amados, que a questão da acusação aqui não é principalmente que Satanás esteja expulsando um demônio. Não é este que Jesus está falando, não é este o ponto que Jesus está falando. Preste bem atenção como a dinâmica do texto diz. O que Jesus está dizendo é que Satanás estaria expulsando demônios e, por consequência, autenticando o ministério do Messias. Então deixa eu explicar. O que Jesus está colocando aqui, eu vou dizer de novo em outras palavras, não é de maneira nenhuma que Satanás está expulsando Satanás. Satanás poderia fazer isso para ludibriar as pessoas. Sabe por que eu sei? Porque antes de Jesus vir, havia várias pessoas que expulsavam demônios, sem autoridade de Deus, e que se diziam Messias, e se comprovaram como falsos Messias. Jesus profetizou que no final dos tempos, pessoas chegarão diante deles e dizem: Senhor, em teu nome, expulsamos demônios. Então a grande questão aqui, meus irmãos, Jesus está falando não é que Satanás, a falta de lógica de Satanás expulsar um demônio, mas de Satanás expulsar um demônio que chegava diante de Jesus e dizia que tu és o Filho de Deus. Sinais que confirmavam, que autenticavam que quem estava diante deles não era mais um Messias com M minúsculo, era o Messias. Então Jesus, meus irmãos, mostra para os seus opositores como eles não têm lógica nenhuma nos seus pensamentos, porque eles estão dizendo: peraí, vocês estão falando então que Satanás está fazendo um milagre para confirmar que eu sou quem eu digo ser? Alguma coisa está errada. Satanás agora ficou burro, está dando tiro no pé. Nós falamos hoje de manhã, meus irmãos, isso na nossa EBD, quando nós estamos falando sobre o que está acontecendo no mundo muçulmano. Como os irmãos sabem, especialmente agora no mês de Ramadã, diversas pessoas têm tido sonhos em que um homem vestido de branco, que eles têm identificado com o Senhor Jesus, tem aparecido a eles e dito para que eles procurem alguém, um cristão, para que eles falem da palavra de Deus, que fale do Evangelho. E assim, muitas pessoas têm encontrado a verdade do Evangelho. E como eu falei para os irmãos hoje de manhã na IBD, e vou repetir para você que não estava aqui, uma pessoa uma vez disse para mim: eu não acredito nisso, é o diabo que está fazendo isso, porque Deus não dá mais sonhos, Deus não faz mais isso. Irmãos, eu concordo que Deus não sai por aí dando sonho para todo mundo. Deus não fica revelando a você onde você esqueceu as suas chaves, o sonho, ou revelando para você o que você deve fazer ou não deve fazer. Isso não é o nosso Deus. Deus não é garoto de recado. Deus está agindo em uma situação específica, em uma situação de perseguição, uma situação de restrição à pregação do Evangelho, para que pessoas específicas escolhidas por Ele possam ser alcançadas pelo Evangelho. E a minha resposta para essa pessoa que disse para mim aquilo foi o seguinte: então deixa eu entender. O diabo, que a Bíblia nunca disse que ele dá sonho para ninguém, está dando um sonho, uma visão para alguém, para que essa pessoa vá atrás de um cristão, ouça o Evangelho e se converta. O diabo anda meio pouco inteligente, então. É isso que Jesus está fazendo. Irmão, Satanás não faz nada
que vá ajudar alguém a conhecer o Evangelho. Satanás não faz nada que vai ajudar alguém a conhecer a Deus e atrapalhar o trabalho que ele deseja fazer de destruir vidas e mantê-las cada vez mais longe do Senhor. Então Jesus repreende a interpretação péssima que eles têm, porque Satanás não faz nenhuma dessas coisas. Mas Jesus também fala de uma analogia do homem forte, o dono da casa. Em Marcos 3:27, Jesus refutou a primeira acusação, versículo 22, mostrando de fato que o oposto era verdade. Satanás é o homem forte, sua casa é o reino do pecado, da doença, da possessão demoníaca, da morte. Suas posses são pessoas que são subjugadas por uma ou mais dessas coisas, e demônios são seus agentes que exercem a sua atividade diabólica. Então Jesus falou que ninguém pode entrar na casa do homem forte sem primeiro amarrá-lo para poder o quê? Saquear os seus bens. É daí, meus irmãos, que veio a infeliz frase ou expressão "está amarrado". Virou um mantra evangélico, né? Um hocus pocus evangélico, né? E que você pode amarrar Satanás ou o diabo ou o demônio só porque você falou uma frase "está amarrado". E aí você vai começar a criar uma série de misticismos que não tem absolutamente base bíblica nenhuma. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? Que Satanás tem dominado vidas, é verdade. Mas você precisa entrar lá, ou precisa-se entrar lá, amarrar o homem forte para saquear os seus bens, que no caso são as vidas. Mas sabe o que Jesus está falando? Eu sou mais forte do que este homem forte. É Jesus que entra na casa do valente, na casa do homem forte, que saqueia os seus bens. É Jesus que tira as vidas aprisionadas por ele, através da pregação do Evangelho. Nós, meus irmãos, estamos lá de fora, no máximo pregando para dentro da casa. Mas quem entra lá, subjuga Satanás, tira as amarras, as correntes, a escravidão que Satanás tem colocado na vida das pessoas. Muitas vezes o quê? A religiosidade, a justiça própria, o orgulho, a vaidade, a lascívia, e aí a lista continua. Quem rompe essas correntes e tira as pessoas lá de dentro do domínio de Satanás é o próprio Jesus. O que ele está dizendo? Eu sou aquele que entra e subjuga o homem forte, não vocês, e muito menos vocês, escribas, com a sua péssima interpretação. E aí Jesus, meus irmãos, para terminar, traz o texto do pecado contra o Espírito Santo. Ou coisazinha difícil de se explicar hoje em dia, não é? Eu não sei você, mas mais de uma dezena de pessoas já me procurou: pastor, eu tenho medo de ter pecado contra o Espírito Santo. Eu tenho medo de nunca mais poder experimentar o perdão de Deus. E as pessoas ficam atemorizadas por algo que não conseguem compreender do texto que está à nossa frente. Jesus disse que todos os pecados dos homens e blasfêmias podem ser perdoados, menos aquele que pecar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. Versículo 29, é culpado de pecado eterno. O que Jesus está falando? O texto, meus irmãos, fala sobre o versículo 30, a explicação daquilo que nós precisamos. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo, ou seja, peca contra o Espírito Santo. Preste atenção: todo aquele que resiste às evidências de que é o Espírito que está operando, que é Deus que está operando. Isso ocorre naqueles que nunca se dobrarão ao poder do Evangelho, pois amam mais a mentira do que amam a verdade que está escancarada na sua frente. Quantas vezes, meu irmão, você já pregou o Evangelho? Eu espero que você esteja pregando o Evangelho. Você mostrou tudinho. Liga até 2, que liga até 3, que chega até 4, e o resultado é 5. Este é o Evangelho, simples, puro, sem maquiar, sem mudar, sem fazer nada. Aí a pessoa diz: entendi. Então você gostaria de entregar sua vida a Jesus? Não. Eu me lembro, meus irmãos, já contei essa experiência, vou repetir. Eu estava em Atibaia matando tempo, na época do seminário, e entrei numa loja. Eu tinha algumas horas antes de voltar para pegar o ônibus, e eu comecei a trocar assunto com o dono da loja. Comprei meu negócio, parei no caixa, troquei assunto com ele. Aí ele perguntou: você é um dos rapazes lá do seminário? Eu falei: sou.
vocês aprendem lá. Ele mostrou interesse. Eu falei, só o que eu queria. Aí começamos a conversar e eu entrei no Evangelho. Irmãos, crente tem que ser assim, que nem carro velho, onde para, prega. Se entenderam? Não. Porque prega, para quem ouve essa mensagem fora do norte do Brasil, né? Pregar é ficar, o carro dá defeito, né? Ele prega, mas nós pregamos de verdade. Então lá estava eu e eu conversei, meus irmãos, nós demos um passeio na carta de Romanos. Capítulo 1, 2 e 3, a condenação do homem. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, a justiça de Deus, a santificação, glorificação. Falei sobre o aspecto forense, judicial, legal do Evangelho, em que Deus declara eu, o culpado, justo pela justiça de Cristo. Tirei tudo da cartola que você puder pensar. Faltou desenhar, traz um quadro, põe um PowerPoint. No final ele, inclusive, que estudava direito, aquele comerciante disse para mim, hoje eu entendi um monte de coisas que eu não sabia. Você explica muito bem, falei, obrigado. E aí, o que você acha que você precisa fazer diante dessa informação? Ele, como assim? Eu coloquei para você claro que há dois tipos de gente no mundo: aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. Eu não falei bonzinho e malzinho. Tem um monte de gente que pertence a Deus, mas ainda é bem malzinho. E tem um monte de gente que não pertence a Deus e até que é bonzinho, mas vai bonzinho para o inferno. E muita gente que já pertence a Deus, mas ainda é malzinho, ainda não consertou a vida toda, vai para o céu, porque é graça, favor imerecido. E diante, meus irmãos, de uma explicação tão clara do Evangelho, aquele homem disse, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu não preciso disso. O pecado com o Espírito Santo, meus irmãos, é este, de ver tão claro a salvação, a obra de quem é Deus, do que é salvação, e dizer, eu não preciso disso. Isso é muleta para quem está sofrendo. Isso é uma ajuda para gente fraca. E muitas pessoas vão chegar a essa conclusão, porque na verdade, meu amado, se rende ao Evangelho aquele que recebe o toque do Espírito Santo e se declara fraco. Preciso disso, eu quero isso. Sem isso eu não tenho esperança alguma. E os escribas estavam perigosamente perto de cometer isso. Jesus não disse que eles haviam cometido o pecado contra o Espírito Santo. Jesus traz esse ensinamento para adverti-los que em classificar o que ele fazia como algo feito pelo poder do Espírito, estavam perigosamente perto do pecado contra o Espírito Santo. Então, meu irmão, não se preocupe. Você que tem se rendido à vontade de Deus, você que se arrepende dos seus pecados, você que reconhece-se como pecador, é logicamente impossível que você tenha cometido tal pecado. Graças a Deus por isso. A dedicação às demandas do ministério será incompreendida algumas vezes. A dedicação às demandas do ministério será mal interpretada algumas vezes. Mas o texto termina, meus irmãos, com a outra parte da nossa grande ideia de hoje, a parte da parceria. Diante de oposições ao ministério, importa identificar os verdadeiros companheiros dele. Diante de oposições ao ministério, importa identificar os verdadeiros companheiros dele. O texto diz, meus irmãos, agora que chegam a mãe e os irmãos de Jesus. Algo que, infelizmente, uma parte da cristandade continua negando e que realmente tenha existido irmãos de Jesus, e continua afirmando que Maria morreu virgem. Bem, não havia cesariana na época, então é virtualmente impossível que ela tenha permanecido virgem, até porque eles não foram gerados por chocadeira, foram gerados pela maneira normal, como sempre tem sido na história da humanidade. E assim, lá estava Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora. Diferente daqueles outros parentes no começo do texto, agora eles querem que o chamem a Jesus. E dão esse recado para ele: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E aí Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele se vira para as pessoas que estão assentadas ao seu redor, a multidão que está ali, e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E completa explicando o que ele quer dizer.
Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa última sessão do texto de hoje, irmãos, poderia trazer até uma compreensão errada sobre o que Jesus era, o que ele pensava e como ele agia para com as pessoas. Mas isso pode ser assim se nós não conhecermos as suas motivações. Como pode alguém desfazer da sua família tão próxima dessa maneira? Parece que Jesus está sendo mal educado. Bem, não é isso que ele está fazendo. Jesus e a sua família, meus irmãos, começam, a partir do começo do seu ministério, a se separar. Se você recorda bem, os próprios irmãos de Jesus, dois deles, Tiago e Judas, obviamente não Iscariotes, irmãos de Jesus, Tiago e Judas, só vão crer nele depois da ressurreição, mostrando que eles não eram muito fã dessa história do maninho mais velho e suas ideias messiânicas. Então havia, meus irmãos, uma separação. No texto primeiro, a separação é física, eles ficam lá fora e não entram onde está acontecendo o ministério de Jesus, não entram na casa, não participam daquilo que Jesus está fazendo. Mas mais grave que essa separação, em segundo lugar, é que eles estão fora do entendimento do que está acontecendo com ele e de quem ele é, pelo menos por enquanto. Eu vejo, meus irmãos, que isso é realidade até mesmo na vida da própria mãe dele. Vocês lembram lá em João, no primeiro sinal de Jesus, primeiro milagre registrado por João, que são as bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho? Maria está confusa, ela tenta até dar uma ajudinha, e chega até Jesus diz: olha, acabou o vinho, essa é a sua chance de se revelar, de fazer alguma coisa, de se pronunciar. E Jesus dá aquela resposta aqui de novo, para a nossa mente ocidental, moderna, pareceu um pouquinho atravessada, né? Que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Eu sei o tempo, eu sei como eu tenho que fazer, e não vai ser do seu jeito. E aí Maria se coloca no seu lugar, e ela diz: faça o que ele disser, segue o que ele falar, e não aquilo que eu queria fazer. Havia confusão, meus irmãos, porque não é fácil. Para pensar. Você tem uma família numerosa, e aí o seu irmão mais velho chega e diz: eu não sou como vocês, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias que havia de vir ao mundo. Se há rivalidade, meus irmãos, uma rivalidade às vezes normal, sadia entre irmãos, já pensou desse jeito? Você lembra dos irmãos de José? E olha que José não era filho de Deus coisa nenhuma, não era Messias, mas o menininho se achava, né? Tinha uns sonhos e contava para os seus irmãos, e seus irmãos já estavam por aqui com ele. Então, meus irmãos, o ambiente na casa de Jesus com certeza não era dos melhores. A essa altura, José, segundo a tradição, já havia morrido há algum tempo, e era esperado que Jesus assumisse a liderança do clã. Era a responsabilidade dele, inclusive, de cuidar principalmente da sua mãe e cuidar dos seus irmãos. E Jesus, meus irmãos, toma um caminho completamente diferente. E adiante, meus irmãos, da aparição de Maria e de seus filhos ali para, de repente, cobrar alguma coisa de Jesus, ou pedir a ele que ele mudasse alguma coisa do que ele estava fazendo, Jesus aproveita aquela situação para trazer uma lição preciosa. Aliás, Jesus era mestre em pegar circunstâncias e transformá-las em um encontro que eu chamo de encontro didático, para ensinar alguma coisa. Isso ele faz de novo, ou seja, ele não está desprezando a Maria e a seus irmãos, ele está aproveitando essa oportunidade e ensinando lições. Quais são? 3 lições pelo menos nesse texto. Laços físicos são inferiores a laços espirituais. Vou repetir, porque eu tenho certeza que você se arrepiou com razão. Laços físicos são inferiores a laços espirituais. Sabe por quê? Porque você é meu filho, é meu pai, é meu irmão, é minha mãe, aqui. Durante esses nossos 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos
que possamos andar juntos, mas não será na eternidade. Inclusive, infelizmente, muitos de nós não encontrarão pais, mães, irmãos e filhos na eternidade. Os nossos laços físicos têm um limite, têm um prazo de validade, que é a nossa vida. Mas nossos laços espirituais são eternos. Inclusive, uma das coisas, meus irmãos, pelas quais eu sou mais grato ao Senhor, são os meus pais, meu irmão e minha irmã, serem crentes em Cristo Jesus também. Sempre que um deles faz aniversário, ou nós temos um dia dos pais, um dia das mães, eu sempre mando uma mensagem, alguma coisa, mas eu sempre digo: a coisa mais importante é que nós vamos viver para sempre juntos. Comemorar uma data comercial, às vezes nem é tão importante. Você só é meu pai aqui, você só é minha mãe aqui, vocês são meus irmãos aqui, mas vocês serão meus irmãos em Cristo por toda a eternidade. A segunda lição, meus irmãos, que essa atitude de Jesus nos ensina, é que a obediência à vontade de Deus nos aproxima mais do que DNA. A obediência à vontade de Deus nos aproxima mais do que DNA. Algum tempo atrás, meus irmãos, minha avó apresentou alguns parentes do interior, quando ela estava viva, é claro, e disse para mim: Júnior, este aqui é o primo do filho do não sei quem, não sei que lá de São José do Rio Preto, lá no Rio de Janeiro. É a roça da roça. E eu falei: vó, eu não sei quem é não. E nós convivemos durante algum tempo, legal, como você tá beleza, não sei o que. E ele foi. Eu quero comparar, meus irmãos, quando eu viajei para o outro lado do mundo. Quando eu fui fazer o curso lá em Singapura, e eu cheguei e encontrei 60 e tantos homens de diversos países do mundo, eu só conhecia duas pessoas lá. O Eliseu, que fez seminário comigo, fomos juntos, e o pastor Eros Pasquini, que é pai do missionário Lauro Pasquini, que estava aqui semana retrasada, missionário de Asa Socorro. Eu fui encontrar o Eros, que é meu amigo pessoal também, meu conhecido pelo menos, lá do outro lado do mundo. Falei: rapaz, a gente teve que cruzar 3 oceanos, 2 aliás, para estar aqui. 2 pessoas, o resto todo eu não conhecia. Meus irmãos, não precisou de 1, 2, 3 dias, e parecia que nós nos conhecíamos a vida toda. Não há elo maior do que o sangue de Cristo. E saber, meus irmãos, que ali estavam homens que vinham de tantos lugares do mundo, lugares que passam perseguição. Ouviu o que nos contava o nosso irmão do Butão, do Nepal, de lugares na Índia que passam perseguição, os irmãos do Paquistão. Ouvir os seus testemunhos e saber, meus irmãos, da absurda liberdade que temos no Brasil, nos uniu de tal forma que até hoje nós temos laços. Sabe aquele meu primo, filho do primo de 2º grau, lá de São... Nunca mais vi. Não sei nem o que é feito dele. Mas continuo até hoje ligado a irmãos em Cristo, que conheço lá do outro lado do mundo. A obediência é mais forte do que o DNA. Terceiro e último lugar, um reino e uma família estão se formando, os quais são mais sublimes do que os laços humanos que conhecemos. Amados, Deus está escrevendo a história do seu reino, do qual eu e você somos súditos deste reino, do qual nós somos súditos do mesmo rei. Nós não estamos atrás ou promovendo uma ideologia, uma filosofia, não estamos promovendo de maneira nenhuma o nome ou a placa de uma igreja, não estamos aqui defendendo um ministério pastoral, Deus me livre por isso. Nós estamos aqui, meus irmãos, propagando e estendendo o reino de Deus, a família de Deus, da qual todos nós somos membros e somos súditos. E é isso que ele estava falando. Minha mãe, meu pai, minha irmã, são esses que fazem a vontade de Deus. São esses que fazem a vontade de Deus. Perceba, meus irmãos, que de novo, essa parceria é importantíssima, porque nós vamos aqui e acolá sofrer oposição pela mensagem que nós pregamos. Mas saiba, querido, você, eu, não estamos sozinhos.
Eu vi um texto uma vez, eu não sei quem é o autor, e o texto dizia que alguém perguntou a um jogador de futebol famoso qual era a coisa mais maravilhosa dos seus 20 anos dentro de campo de futebol. Se era a emoção do gol, o grito da torcida, se era a vitória do campeonato. Aí ele falou assim: todas essas coisas marcam a gente, mas o que mais marca a gente quando a gente passa um bom tempo em um clube, em um time, é o companheirismo, e olhar para o lado e ver pessoas vestidas como você e saber que você não está sozinho. Cristão, você não está sozinho. Hoje, o irmão em Cristo, igualzinho a você, está preso em uma prisão iraniana. Hoje, o irmãozinho em Cristo, igualzinho a você, está atendendo e consolando as vítimas do atentado de ontem à noite em Orlando. Hoje, o irmão em Cristo, igualzinho a você, está sentado num banquete debaixo de um banquetinho debaixo de uma árvore na África, lendo a palavra de Deus. Hoje, o irmão em Cristo, igualzinho a você, está tentando vencer o humanismo e o secularismo em uma faculdade na Europa. Você não está sozinho. Não há rede maior do que o corpo de Cristo. Não há família maior, não há reino maior, não há reino mais maravilhoso. Deus querido, impulsiona-nos, ó Deus, diante de quaisquer obstáculos a te servir. Quer seja, ó Deus, a incompreensão, ou sermos mal interpretados em nossas motivações, lembra-nos, ó Deus, sempre que nós estamos juntos com o Senhor, estendendo o teu reino, promovendo a glória de Deus entre as nações, até que o Senhor volte. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a gravidade, a seriedade, o valor daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Enquanto nós estamos servindo, possamos, ó Pai, servir também aqueles que estão no teu reino, na tua família, junto conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.